Boa noite a todos. Boa noite, doutora Sara. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Já temos 117 pessoas na sala, 120 agora. Bastante gente, vamos começar. Gostaria de apresentar para vocês a doutora Sara Abreu Cochir. Ela é doutoranda do Programa de Biologia Celular da UFMG, mestre em Genética pela UFMG em 2019, com dissertação intitulada Análise Epidemiológica e Molecular em Pacientes com Câncer de Colo de Útero. Graduação em Biomedicina pela FUMEC em 2014, com habilitação em Genética. Experiência em pesquisas nas áreas de genética e reprodução humana assistida. E experiência profissional em citogeneticista. Muito obrigada, doutora Sara, por contribuir com a gente essa noite. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui e de compartilhar um pouquinho do meu trabalho com vocês. Muito bem-vinda. Qualquer dúvida pode me perguntar. Tá, eu já posso começar? Pode. Bom, pessoal, então, primeiramente, boa noite, né? O meu nome é Sara, eu sou atualmente aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular da UFMG, e eu estou desenvolvendo um trabalho com células-tronco, né? Então, por isso o tema da aula de hoje, né, da palestra de hoje. E o meu objetivo aqui é passar para vocês uma visão bem geral, né, do que são essas células, das promessas, do que a gente tem atualmente de pesquisa nessa área, né, o que realmente é verdade, o que é só promessa mesmo. Então, a gente vai dar esse panorama geral aí, tá? Eu queria começar do inicinho, da parte bem básica mesmo. Então, a gente sabe que o nosso organismo, né,
que o organismo humano ele é formado por diversas estruturas altamente complexas, né? A gente tem diversos sistemas aí para garantir o funcionamento, o bom funcionamento do organismo como um todo. E para que existam funções especializadas, a gente precisa de estruturas, tanto tecidos quanto células, que sejam especializadas para garantir esse bom funcionamento, né? Então, não é difícil a gente pensar que eu tenho diferentes tipos celulares para garantir essas funções. Então, se a gente pensar, por exemplo, desculpa. Se a gente pensar, por exemplo, no sistema nervoso, eu tenho lá algumas células especializadas, as mais famosas são os neurônios, que garantem, então, o envio de mensagens e a recepção de sinais do ambiente externo para que serem processadas no cérebro. Se a gente for pensar no sangue, a gente tem as células especializadas, tanto as glóbulos brancos, que são células de defesa, como a gente tem hemácias, por exemplo, que são células especializadas para levar o oxigênio para os diversos tecidos do organismo. No intestino, a gente tem células especializadas para receber e absorver nutrientes, né, a partir da nossa alimentação. Então, essas estruturas, elas têm diferenças que são tanto estruturais, né, a gente vê que a carinha das células são bem diferentes, quanto bioquímicas. Então, eu tenho diferentes genes sendo expressos em cada uma dessas células para que elas tenham essas diferentes características. Só que, se a gente for pensar no início da vida embrionária, né, ou seja, nos nossos primeiros dias de vida, quando o embriãozinho está começando a ser formado, então depois que o óvulo ele é fertilizado por um espermatozoide, a gente tem lá nos primeiros dias de desenvolvimento uma massa com algumas células, né, que vão se dividindo exponencialmente, então 2, depois 4, 8, 16, até formar o blastocisto e ir se desenvolvendo. E aí a gente para pensar como que uma estrutura tão pequena, tão simples, né, esse aglomerado de poucas células, tão iguais, né, células simples mesmo, que não são diferenciadas, são capazes de gerar em poucos meses de gestação um organismo com sistemas tão especializados, né, tão diferenciados. E a gente vai ver que essas células simples lá do começo, elas têm uma característica muito importante, que é a característica da pluripotência, ou da totipotência. Ou seja, elas têm a capacidade de se diferenciar, de se modificar e de adquirir caras, rostinhos diferentes, para que elas se tornem, assim, especializadas. Então, essas células lá do início, né, que são indiferenciadas, ou seja, elas não têm cara nenhuma, né, são só uma célula simples, são as chamadas famosas células tronco embrionárias, ou seja, as células tronco que a gente encontra lá no embrião. E de onde vem esse termo, então, célula-tronco, né? E aí a gente pode ver nessa figura aqui, que vocês estão vendo, que vem de uma analogia com a árvore mesmo. Então, se a gente for pensar no organismo humano, né, como uma árvore, a árvore ela também tem estruturas especializadas. Ela também se ramifica, ela também se divide, né, em estruturas diferentes. Então, a gente começa com um tronco, depois a gente tem os galhos que vão se ramificando até gerar as folhas, os frutos, as flores, né, que são estruturas mais complexas. Mas o que sustenta, de onde vêm todas essas estruturas complexas, é do tronco. Então, por isso que a gente chama essas células que dão origem a outras células, de células-tronco. Aí aqui eu tenho uma tirinha que faz uma analogia, né? Tem dois bonecos de neve e aí um aponta para o outro, look, stem cells. Então, ele está dizendo, olha, células-tronco, né? E apontando para os flocos de neve. Então, se a gente for pensar no organismo humano como um boneco de neve, os floquinhos seriam como se fossem as células-tronco, ou seja, aquelas células que dão origem, que dão sustentação, né? Para as diferentes estruturas que compõem o organismo.
E aqui a gente tem uma outra tirinha que também mostra uma característica muito bacana das células-tronco, que é o que fazem elas ser tão especiais, né? Então, eu tenho aqui uma plaquinha de Petri, né? E aqui a gente vê uma poeirinha, uma sujeirinha, e um balãozinho dizendo assim, você pode ser qualquer coisa quando você crescer. Porque é isso, assim, a célula-tronco, ela, apesar de ser insignificante, aparentemente simples, né? A gente pode pensar que é uma célula básica, ela tem um grande potencial de virar qualquer coisa, né? E é isso que torna ela tão importante. Quando a gente pensa nas características, né, o que define, o que faz uma célula ser chamada de célula-tronco, né? O que faz as células-tronco serem especiais? A gente tem duas características importantes aqui, a autorrenovação e a proliferação, né? A autorrenovação quer dizer que, além da célula-tronco ela poder se diferenciar em um outro tipo celular, então eu posso obter, ela pode ser uma célula-tronco que se diferencia num neurônio, né? Ela também pode gerar outra célula-tronco. Então, ela tem essa característica de se replicar, né? Ela gera outra célula-tronco. E ela se prolifera de uma forma muito eficiente. E isso é importante porque permite que os pesquisadores mantenham essas células em cultura durante muito tempo, né? Então, a gente tem aí exemplo no Brasil, a primeira cultivo de célula-tronco, a primeira linhagem celular de célula-tronco embrionária foi feita em 2008, e ela se mantém até hoje. Até hoje, eles têm essas células mantidas em cultura e criopreservadas em laboratório, que é a linhagem BR1. Então, isso permite que a gente mantenha as células-tronco em laboratório. Então, a partir de uma pequena quantidade, eu consigo expandir esse número e ter muita célula-tronco para durar aí durante anos e poder usar em diferentes finalidades. E, por fim, a característica que é a cereja do bolo, né, que é o que faz ela ser tão especial, é a capacidade de diferenciação. Então, ela pode virar qualquer coisa. E aí a gente pensa o seguinte, é uma coisa que nem todo mundo sabe, ou que não fica muito claro para as pessoas, é que não existe um único tipo de célula-tronco, a gente tem diferentes tipos, e a gente costuma dividir essas células em dois grandes grupos, né? Que são as células-tronco embrionárias e as células-tronco adultas. As células-tronco embrionárias foram aquelas que eu mostrei lá no videozinho, no primeiro slide, segundo slide. São as células-tronco que estão lá no embrião com poucas células, no blastocisto, né? Eu não sei se vocês se lembram das aulas de biologia, de embriologia, o blastocisto é uma estrutura, né, arredondada, ela tem uma cavidade, tem uma parte de células em volta, que é o trofectoderma, e tem uma massa celular interna. E essa massa celular interna é o que vai dar origem ao embrião, ao feto propriamente dito, enquanto essa camada externa vai dar origem aos anexos embrionários. Então, aquelas células que compõem a massa celular interna são as células tronco-embrionárias. Elas são pluripotentes, elas podem dar origem a qualquer tipo de célula do ser humano, do organismo vivo. E às vezes a gente também tem um outro tipo de célula-tronco que se mantém mesmo quando o corpo já está todo formado, mesmo depois de adulto. E quando eu digo que células-tronco adultas, eu não estou dizendo adulto de fase adulta, de idade adulta. A partir do nascimento, é quando o organismo já está todo formado. Então, elas são chamadas de células-tronco adultas. Qual que é a principal diferença? Enquanto as células-tronco embrionárias elas podem dar origem a qualquer tipo celular, as células-tronco adultas, elas normalmente estão restritas a uma família de células de uma determinada região onde elas se encontram. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, mais detalhado. E mais recentemente, a gente pode incluir aqui um terceiro grupo de células-tronco, que são as chamadas células-tronco pluripotentes induzidas. Isso aqui é um spoiler, a gente vai falar dessas células mais para frente e ver o quão bacana elas são, mas elas não ocorrem de forma natural, elas foram produzidas em laboratório. Mas também são um tipo, e hoje eu arrisco dizer que é o mais importante, talvez o mais promissor para as ciências biomédicas.
E a gente pode classificar essas células também quanto ao nível de potência, ou seja, quanto à capacidade que elas têm de gerar outros tipos celulares. Então, quando a gente tem um embrião lá no seu terceiro ou quarto dia de desenvolvimento, né, num estágio que tem bem poucas células mesmo, entre 16 e 32 células, a gente diz que aquelas células têm um potencial de gerar qualquer célula do organismo vivo, né, do ser humano, mas também tem a capacidade de gerar anexo extraembrionário, como, por exemplo, a placenta. Quando o embrião se desenvolve um pouquinho mais, ele chega na fase de blastocisto, né? Aí eu falei da massa celular interna. Então, aquelas células da massa celular interna, elas já são pluripotentes. Elas podem gerar qualquer célula do corpo humano, mas elas não podem gerar placenta, por exemplo. Então, elas já não têm um potencial tão grande assim quanto as totipotentes, mas ainda são excelentes, porque elas podem virar desde um neurônio até uma célula da pele, qualquer coisa elas podem se diferenciar. Depois, a gente vai especializando um pouco mais, e aí a gente entra nas células tronco adultas, aquelas que eu falei que todos nós temos no nosso organismo, né? Que a gente mantém essas células de reserva. Essas células são classificadas como multipotentes. Isso quer dizer que elas podem se diferenciar em diferentes tipos, mas normalmente elas estão restritas a um grupo específico. Então, o exemplo mais comum que a gente pode dar é o da medula óssea, né? Então, na medula óssea, quando a gente analisa a medula, a gente vê diferentes tipos de célula, né, em diferentes níveis de maturação, mas a gente tem células tronco, ou seja, células que são as mais primitivas, as mais diferenciadas, e elas podem gerar outros tipos, né? Mas elas só podem gerar células hematopoéticas. Então, elas só não vão gerar um neurônio, elas não vão sair daquele grupo ali, né? Elas também são muito importantes, a gente vai ver, mas elas têm um potencial menor de diferenciação. E, por fim, é um termo que já está caindo em desuso, são as células unipotentes, ou seja, as células que só podem se diferenciar em uma célula específica. Então, elas já não têm essa capacidade de virar qualquer coisa, né? Ela é uma célula indiferenciada que ela se diferencia, mas somente naquele tipo específico. Vamos ver, então, um pouquinho mais das principais células com as quais a gente trabalha, que é as embrionárias e as células adultas. Qual que é a diferença delas, falando em termos de terapia, em termos de aplicação na medicina, né? As células tronco-embrionárias, como eu disse para vocês, elas são pluripotentes, né? E as células tronco-adulto, elas são multipotentes. Ou seja, as células tronco-embrionárias têm um potencial de diferenciação muito maior, né? Elas podem virar qualquer coisa que eu quiser, desde que eu forneça para ela os estímulos necessários para que ela se diferencie. A célula tronco adulta não, ela vai estar restrita àquele órgão de onde ela é de origem. Então, assim, não é que elas não tenham uma função, a gente vai ver, inclusive, que as terapias que a gente tem hoje com células tronco estão praticamente todas incluídas nesse grupo aqui, de células tronco adultas, né? Mas, em termos promissores, o futuro, do que a gente deseja, né? As células tronco embrionárias, elas seriam muito melhores de serem trabalhadas, elas ofereceriam oportunidades realmente muito melhores. Mas, né, nem tudo são flores e a gente vai ver que existem vários problemas aí. Então, vamos pensar o seguinte, a gente já falou das principais características dessas células, né? Por que, então, que se fala tanto delas nos últimos anos? A gente tem visto uma série de estudos, de pesquisas, né, de novidades que vêm surgindo e surgem até hoje, né? Esse aqui é o último paper aí, eu não sei se foi o último, mas com certeza é um dos mais recentes aqui, do dia 17 de março de 2021, que foi lançado. E as pesquisas são sempre muito inovadoras, né? Elas são sempre muito surpreendentes. Então, por que disso, né? De onde vem essa importância toda, esse potencial todo? E aí a gente entra num conceito muito importante, que é a diferença entre a medicina reativa e a medicina regenerativa, né?
A gente sabe que hoje em dia existem várias doenças conhecidas que não têm cura, né? Que, infelizmente, a única forma é lidar com a doença. Então, por exemplo, ou com a condição, às vezes não é uma doença, mas é uma condição. Por exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente, ela tem uma lesão medular e ela fica paraplégica ou tetraplégica, infelizmente, ainda não existe um mecanismo de curar essa lesão medular, né? Então, o que a gente faz, o que os médicos, os profissionais de saúde fazem, é ajudar o paciente a lidar com aquela condição. Então, ele vai ficar numa cadeira de rodas, ele vai ter todo um aparato multiprofissional para ajudar ele a lidar com aquela situação e para que aquilo não gere consequências piores, né? Então, ele precisa fazer um acompanhamento com um fisioterapeuta, às vezes com um terapeuta ocupacional, com o médico mesmo, para evitar infecções e diversas outras consequências negativas a partir dessa fatalidade, né, dessa condição que ele apresenta. Isso é um tipo de medicina que a gente chama de medicina reativa, né? Eu reajo àquela condição. Qual seria o cenário ideal que todo mundo gostaria? De uma medicina regenerativa, ou seja, eu zero aquele problema, eu zero aquela doença, aquela condição e reestabeleço aquelas células que estão doentes por células saudáveis, ou aquele órgão, aquele membro que está doente por um novo saudável. Essa seria uma medicina regenerativa. Como que a gente poderia fazer isso hoje em dia, por exemplo? A gente pode pensar nos transplantes, né? Então, a pessoa que tem uma falência renal, no rim já não funciona mais, ela vive de hemodiálise, a única solução para ela, às vezes, é um transplante de rim. Só que aí a gente entra em outros problemas, né? Que não é novidade para ninguém, que é a questão da doação de órgãos. Então, é difícil você achar um doador, mais difícil ainda que esse doador seja compatível, e mesmo assim você ainda tem chances de ter rejeição àquele tecido que foi transplantado, né? Então, não é um procedimento fácil, simples de se fazer, né? A gente vê aí quantas pessoas estão há anos nas filas de transplantes esperando um doador. E aí é que entra a célula-tronco, a terapia celular. A célula-tronco, ela traz consigo a promessa de reestabelecer e de dar origem a novas células saudáveis. Então, se eu tenho um grupo de célula que está doente, eu destruo aquelas células doentes, eu retiro aquelas células doentes e eu substituo por células-tronco, faço a diferenciação dessas células-tronco na célula que eu quiser, essa célula saudável eu transfiro para o paciente e, teoricamente, ele está curado daquela condição. É claro, gente, que isso é um cenário que ainda é teórico, né? Isso é o que a gente deseja, né? E a célula-tronco, ela realmente, potencialmente, carrega essa possibilidade. Mas isso ainda não é uma realidade e a gente vai ver os problemas também que existem no meio desse contexto. Por que não é tão simples assim? Além, a gente falou muito, sim, da terapia celular, né, da questão de você substituir, então, a célula-tronco, ela pode se diferenciar, então eu posso usar ela para gerar, sei lá, um novo coração, extrapolando aí muito. Mas, além disso, elas também fornecem elas são uma ferramenta muito importante para a medicina de diversas outras formas. Então, vocês imaginem a possibilidade, se eu tenho uma célula-tronco embrionária em laboratório, eu faço o cultivo dessa célula-tronco, eu consigo compreender os mecanismos biológicos, os mecanismos bioquímicos que fazem parte do desenvolvimento humano, né? O desenvolvimento embrionário lá no inicinho da sua formação, que são coisas que a gente não tem acesso normalmente, porque esse desenvolvimento ocorre dentro do útero da mulher, né? Então, é muito difícil esse acesso, estudar a nível molecular esse desenvolvimento. Então, cultivar células-tronco in vitro, em laboratório, ajudaria a gente a ter esse modelo muito de pertinho para a gente estudar diversas coisas. Ajudaria, por exemplo, a compreender certos defeitos que são do nascimento. Então, tem crianças aí que nascem com diversas condições, malformações,
são erros que ocorrem nesse processo de desenvolvimento embrionário mesmo. Então, se eu tenho aquele modelo in vitro, né, se eu tenho a possibilidade de trabalhar com essas células in vitro, eu posso compreender onde que foi que deu errado. E posso ver, testar maneiras de intervir naquela sequência de eventos para que aquele defeito não ocorra mais, entendeu? Então, assim, como ferramenta de pesquisa, as células-troncos são também uma fonte riquíssima de estudos, né? E, por fim, a terapia celular, que é aquele cenário que a gente acabou de falar, né, da questão de terapêutica mesmo, do uso terapêutico de células-tronco. E as famosas células-tronco de cordão umbilical, né, que a gente já escuta falar aí há algum tempo. Hoje em dia, eu diria assim, de uns anos para cá, né, na última década, talvez, isso se tornou algo um pouco mais palpável, né, mais acessível. Então, hoje em dia, você encontra, às vezes, né, você vai ter um filho, às vezes o médico pergunta se você te dá essa possibilidade, você quer guardar as células-tronco do cordão e tal. A primeira coisa que é importante a gente entender é que essas células que são encontradas no sangue do cordão umbilical, ou da placenta, né, pode ser da placenta também, elas são células-tronco adultas. Elas são células-tronco multipotentes, elas não são pluripotentes. Então, elas não viram qualquer coisa, não. Elas viram algumas coisas, principalmente células hematopoéticas. Então, a vantagem de você guardar células do cordão umbilical é o seguinte, vamos supor que o indivíduo adulto, ele tenha uma leucemia. A forma ideal de tratamento para uma leucemia, além do tratamento de químio, etc., é um transplante de medula óssea. Então, o médico ele vai destruir as células daquela medula e vai substituir por uma medula de um outro paciente que seja imunologicamente compatível, mas que seja saudável, né? Só que aí a gente entra na questão da doação de novo, que é muito difícil. Você achar um doador e mais difícil ainda que esse doador seja compatível. Então, a vantagem de você guardar as células do cordão umbilical é que se futuramente você precisar, você vai ser o seu próprio doador, porque aquelas células que estão no cordão umbilical, elas não têm câncer, elas são saudáveis. Então, se você precisar usá-las futuramente, é uma forma totalmente indolor, né? Você não precisa, porque a punção de medula é um procedimento que exige, né, uma anestesia, não é uma coisa tão simples, é um procedimento invasivo. E a coleta do sangue de cordão, não. O cordão seria descartado, então você vai ali, coleta essas células, deixa elas criopreservadas durante anos, e se você lá na frente vier a ter uma doença, algum problema, você pode lançar a mão dessas células e ser o seu próprio doador. E aí a gente tem a vantagem principal, que é a imunocompatibilidade. Você é 100% compatível com você mesmo, então a chance de você ter uma rejeição é mínima, né? Esse transplante, essa questão das células-tronco de cordão umbilical, elas possibilitam o tratamento de cerca de 80 doenças, 80 tipos de doença atualmente. A maioria são doenças da medula óssea, tá? Doenças do sangue, da medula, ou doenças imunológicas. E aí a gente tem também, para fazer esses procedimentos, os bancos de armazenamento. Né? A gente tem 2 tipos diferentes de bancos, esses bancos podem ser públicos ou privados, né? Qual que é a diferença entre eles? No banco público, a doação, quando o seu bebê nasce, você escolhe se você quer doar ou não. Essa doação ela é totalmente voluntária, né? Então você não pode receber por estar doando, e essas células vão ficar armazenadas em um banco público. Ela funciona como uma doação de sangue. Então, fica ali, e quando uma pessoa precisar de um doador, qualquer um que precisar e for compatível pode fazer uso daquelas células de forma gratuita. E isso é anônimo, então, tanto o doador quanto aquele que está sendo beneficiado nunca vão saber quem foi, quem que é o outro. E aí, esses bancos públicos, eles são gratuitos, você pode fazer isso. Agora, tem a desvantagem o seguinte, não quer dizer que você vai poder fazer um uso próprio, você vai se beneficiar daquelas células, né? Não é garantido que aquelas células vão ficar guardadas para você. Então, se um dia você precisar, se outra pessoa já tiver precisado na sua frente, você não tem acesso a essas células.
Ah, mas eu quero ter as células-tronco para ficarem guardadas para mim, né? Caso eu precise. Aí você tem a opção dos bancos particulares, né? E aí, só que entra num outro problema que, sendo particular, você paga por isso. E não é um valor que é acessível para todo mundo. Então, assim, só para realizar a coleta dessas células, é cobrado aí um valor médio hoje no Brasil de 3 a 4 mil reais. E além desse valor que você tem que despender no início, você tem que pagar pela manutenção dessas células, porque o laboratório vai ficar mantendo elas ali armazenadas para caso você precise. E essa manutenção aí varia entre 500 e 700 reais ao ano, né? Não é todo mundo que tem acesso a isso, infelizmente. Mas é uma opção, se quem tem condições, né, tá garantido aí, pelo menos em algumas condições, você vai ter uma boa opção terapêutica. Aqui eu coloquei a nível de curiosidade mesmo, né? Eu citei que essas células do cordão podem tratar atualmente cerca de 80 doenças diferentes, então eu coloquei aqui quais são essas doenças, né? Então a gente tem aqui vários tipos de câncer, normalmente cânceres hematológicos, então leucemias, né? Tanto aguda quanto crônica, linfomas, linfoma não Hodgkin, linfoma Hodgkin, problemas diferentes da medula óssea, doenças do sangue, hemoglobinopatias, aí entra talassemias, né, anemia falciforme, também temos alguns distúrbios metabólicos, algumas imunodeficiências e outras condições aí, como osteopetrose e etc, tá? Então, se perguntar se vale a pena, se você tem condições de guardar, de pagar por esse procedimento, vale. Você está se garantindo aí uma opção de tratamento sem precisar ficar esperando por um doador, né? E isso a gente sabe, para quem precisa, já é um grande passo. Aqui eu coloquei também uma linha do tempo sobre as descobertas com células-tronco, né? Então, a primeira vez que o termo foi usado foi lá em 1868, né? Por esse cientista aqui, que usou esse termo para descrever essas células indiferenciadas que tinham lá na vida embrionária, né? E a gente pode citar aqui, a partir disso foram feitas, né, várias descobertas, pequenas descobertas. Em 1998, a gente teve a primeira vez que as células-tronco embrionárias foram isoladas de um embrião humano, né, aconteceu lá nos Estados Unidos. E em 2006, a gente teve uma outra grande revolução, né, no estudo com células-tronco, que foi a descoberta, né, o desenvolvimento das células-tronco pluripotentes induzidas por um cientista japonês, Shinya Yamanaka. Bom, até agora eu falei dos pontos positivos, né, de tudo que essas células prometem, de todas as terapias possíveis, né, de como seria bom se a gente pudesse realmente usá-las na prática. Qual é o problema? Principalmente das células-tronco embrionárias, que lá no início eu já falei para vocês que são as mais, que têm maior potência, né? Que têm o maior potencial curativo, porque elas podem se diferenciar em qualquer coisa. A questão é a seguinte, para eu tirar as células do embrião, eu tenho que destruir aquele embrião, né? Esse embrião se torna inviável. E aí a gente entra numa questão muito delicada de quando começa a vida, né? A vida começa com a fertilização do óvulo, a vida começa com a implantação do embrião, a vida começa no nascimento, e aí as pessoas, diferentes culturas, diferentes religiões, têm ideias diferentes de quando inicia a vida. E muita gente acredita que o descarte de um embrião, que matar um embrião é matar uma vida, né? É equivalente a um aborto. Então, entra uma questão muito delicada se a gente pode ou não usar essas células, né? E aí, gente, eu queria que vocês pensassem o seguinte: é muito claro para a gente hoje em dia, né, com a situação que a gente está vivendo da pandemia, de que qualquer forma terapêutica, qualquer tratamento ou vacina, né, ou tratamento preventivo, ele exige um rigor muito grande de pesquisas e muitos testes serem feitos antes que aquilo possa ser levado, de fato, a ser aplicado na prática, né? Então, normalmente, para a gente testar um medicamento, para a gente testar uma vacina, para a gente testar uma nova terapia,
Isso é um processo que dura anos, né? E existem inúmeros testes que são feitos. Então, a gente tem fases. A gente passa pela fase da pesquisa básica, que é para conhecer aquele sistema, para conhecer aqueles mecanismos. A gente tem a fase dos ensaios pré-clínicos, que são feitos em modelos animais ou in vitro, né? E até que a gente, por fim, chega, de fato, nos ensaios clínicos que são feitos com humanos. Mas para chegar no ensaio clínico, eu preciso já ter uma certa garantia de que aquele procedimento tem um mínimo de segurança. Eu não posso sair testando qualquer coisa em seres humanos, tá? Como existe essa questão ética das células embrionárias, de não destruir embriões humanos, isso atrapalha muito que as pesquisas sejam feitas, né? Então, a gente tem um número ainda limitado de pesquisas com células tronco-embrionárias, o que faz com que atrase, né, esse desenvolvimento dessas pesquisas nessa área. E aí, aqui eu trouxe uma outra chargezinha, que é para a gente pensar um pouquinho nesse debate, né? Eu tenho duas pessoas, um homem mais velho e uma criancinha, e o cara mais velho falando que ele morreu porque estava esperando as pesquisas com células-tronco para que ele pudesse se curar. E aí ele pergunta para o menininho, e você, morreu de quê, né? E aí o menininho fala, eu era o embrião. Então, de um lado, a gente tem as pessoas que precisam muito, né, que tem essa esperança de terapias que só poderiam ser curadas com essa tecnologia, com essa possibilidade da célula-tronco, mas a gente também tem a questão de que ao destruir um embrião humano é destruir talvez uma vida, porque se eu implantasse aquele embrião, ele ia virar um bebê, né? Então, o que é o certo, o que é o errado? Não existe certo e errado, né? Esses dilemas éticos, na verdade, não existe muito consenso. E esse é o problema, o grande problema das células tronco embrionárias. Como que anda a legislação no Brasil com relação ao uso dessas células, né? A gente teve uma importante lei lançada em 2005, que permitiu o uso, tanto em pesquisas quanto em terapias, das células tronco-embrionárias, tá? Desde que esses embriões, de onde fossem tiradas essas células, claro, tinham que ser embriões oriundos de procedimentos de fertilização in vitro, ou seja, aqueles embriões que já foram feitos no laboratório, né? Mas esses embriões, para eles serem usados para essa finalidade, eles têm que ser embriões inviáveis, ou seja, eles não puderam, por algum motivo, ser usados, ser implantados no útero da mulher. Então, a mulher realmente teria que descartar, desfazer, ou só guardar, manter aquele embrião lá, mas ela não poderia usá-lo para reprodução. E, além disso, a lei exige que esses embriões estejam congelados há pelo menos 3 anos. Isso garante que os pais tenham tempo suficiente para analisar e para refletir sobre qual finalidade eles querem dar para aquele embrião, né? Então, a partir desse período de 3 anos de congelamento, aquele embrião é inviável, se os pais quiserem, eles podem doar ele para pesquisa, tá? E aí, sobre a questão da pesquisa com células tronco-embrionárias, existe esse site aqui que chama Clinical Trials. Ele é americano, mas lá você pode fazer uma pesquisa, uma busca sobre os ensaios clínicos que estão feitos, ou que já foram feitos, ou que estão em andamento no momento, sobre qualquer tema. Então, fazendo uma busca rápida sobre estudos com células tronco-embrionárias no Brasil, eu só encontrei um único estudo, que já foi concluído, né? É claro, gente, que isso aqui não quer dizer que realmente exista um único estudo. Como é um site de busca e tal, por mais que seja confiável, né, não quer dizer que todos estejam ali cadastrados e tal, mas dá para a gente ter uma ideia de que são muito poucos estudos feitos, né? E aí, quando a gente vai para os Estados Unidos, né, e faz a pesquisa de células tronco-embrionárias lá, eu encontrei 15 estudos clínicos, 15 ensaios clínicos feitos com células tronco-embrionárias. Ainda é um número muito pequeno, é maior que o Brasil, claro, porque lá se investe muito mais em pesquisa do que aqui, mas ainda é um número muito pequeno, e a gente cai nessa questão, então, do problema que é a questão ética de se trabalhar com embriões humanos,
E aí, para resolver esse dilema da questão ética, que é o principal problema, em 2007, 2006, surgiu, né, essa pesquisa feita por esse moço aqui, um japonês, chama Shinya Yamanaka, e ele descobriu que se ele pegasse uma célula adulta, uma célula qualquer do corpo, como uma célula da pele, por exemplo, e ele conseguisse fazer com que aquela célula voltasse a expressar genes relacionados à pluripotência, ele conseguia fazer aquela célula diferenciada voltar a ser uma célula-tronco. E isso é importante, gente, porque esse é um procedimento que naturalmente não ocorre em hipótese nenhuma. Depois que uma célula diferenciou, ela não volta a ser uma célula-tronco. É por isso que a gente não consegue mais ter célula-tronco embrionária, só lá na fase de embrião. Mas esse médico descobriu que se ele manipulasse geneticamente aquela célula, ele conseguia trazer de volta aqueles genes que faziam com que ela fosse uma célula-tronco. E aí, por isso, esse cientista ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia e de Medicina no ano de 2012. E ele criou, então, descobriu as células tronco pluripotentes induzidas, a gente chama de células iPS. Aí aqui tem uma frase dele, dizendo que quando ele viu o embrião, de repente ele percebeu que existia uma pequena diferença entre esse embrião e as filhas dele. E ele percebeu que não estava certo destruir embriões para pesquisa, que tinha que ter um outro jeito. E essa foi a motivação dele para buscar uma solução para o dilema ético de se trabalhar com células tronco embrionárias. Então, como que funciona esse estudo dele? Ele literalmente pegou uma célula, um fibroblasto. Claro que primeiro ele fez esse teste com ratos, depois ele passou para humanos. Então, ele pegou uma célula da pele, um fibroblasto, ele fez a transdução de fatores de transcrição, esses 4 fatores aqui que ele usou, o SOX2, o OCTA4, o CEMIC e o KLF4, que são todos fatores de transcrição que estão relacionados com a capacidade de pluripotência, ou seja, com a capacidade de se diferenciar em diferentes células. Ele fez essa transdução usando vetores virais, e assim ele conseguiu obter em laboratório as células iPS, as células tronco pluripotentes induzidas. É importante a gente falar que isso só foi possível, né, e que é muito importante no estudo com células tronco, o andamento em conjunto com a terapia gênica, né, com os avanços da genética. Então, a engenharia genética, né, aquela parte que permite que a gente manipule o DNA, que a gente silencie determinados genes, ou ative determinados genes na hora que a gente quer, é fundamental para que esses avanços aconteçam, né? Então, essa pesquisa aqui só foi possível graças à manipulação genética. Só que, se a gente for pensar, a manipulação genética ela também é uma outra questão que é extremamente nova e extremamente polêmica. Por quê, gente? Infelizmente, não é tão simples assim. Eu tenho um gene que define a cor do meu olho. Não é tão, na prática, não é tão simples assim. Cada gene, ele, na verdade, interfere em diversas vias bioquímicas dentro da célula. Então, às vezes, eu quero interferir ou manipular determinado gene e eu vou causar alterações em outras coisas que eu não queria mexer. Por isso que a terapia gênica, por isso que a manipulação genética ela é algo tão controverso, porque a gente ainda não sabe, né? A descoberta do DNA é muito recente, o mapeamento do genoma humano é muito recente. Então, as descobertas genéticas elas são muito novas para que a gente consiga ficar mexendo no DNA, porque o DNA é a receita do bolo, ali está tudo. Então, se eu mexo ali, eu posso causar danos assim imensos. Ao mesmo tempo, eu posso ter feitos incríveis, né? Então, é uma área que exige muito cuidado, muita pesquisa. Quando eu passo para a pesquisa, então, nesse site Clinical Trials, para ver quais ensaios clínicos estão sendo feitos com IPS, né? Eu já encontro 500 ensaios sendo realizados nos Estados Unidos. Um número muito maior do que com células tronco-embrionárias.
Então, a gente vê que o que realmente atrapalhava as células tronco-embrionárias era a questão ética de manipulação de embriões. E as IPS trouxeram, então, essa possibilidade de não ter essa questão de manipular embriões. Eu não preciso do embrião. Eu pego uma célula da pessoa que está doente mesmo, ela não precisa nem de doador. Eu uso uma célula dela, transformo essa célula numa célula tronco e uso ela para o que eu quiser. Então, realmente foi um feito muito, muito importante, assim. Só que, como eu disse, qual que é o problema da IPS? Ela é uma célula geneticamente modificada, né? E aí, a gente tem que analisar bem quais são as intercorrências disso, né? Quais são as consequências dessa manipulação? Será que essa célula ela é estável? Será que quando eu colocar ela dentro de um corpo humano, ela não pode gerar um tumor, né? Será que ela não pode gerar um outro problema genético, sério, muito mais grave às vezes do que a condição que eu estou tratando? Então, todas essas perguntas precisam ser respondidas com muito estudo. E por isso essas células IPS, embora elas sejam muito promissoras, né, a maioria dos estudos clínicos ainda estão em fase experimental, né? Não é uma terapia que já é aplicada em larga escala. E aí eu trouxe aqui algumas novidades, né, que surgiram mais recentemente de uso terapêutico com IPS, né? E a maioria desses estudos, esses dois aqui que eu estou citando, eles foram desenvolvidos no Japão para tratar problemas oculares. Então, o primeiro aqui que ficou escondidinho é um estudo que foi realizado em 2017 para tratar uma condição de degeneração da mácula, que é uma parte, né, dos olhos que faz que, com o próprio processo de envelhecimento, a pessoa vá perdendo a visão. Então, eles descobriram que que se eles pegassem um paciente idoso que estava nesse processo de perda de visão, pegassem uma célula qualquer desse paciente, como uma célula da pele, gerassem uma IPS, diferenciassem essa IPS em uma célula da mácula e injetassem no olho daquele paciente, aquele processo de perda de visão era muito retardado, né? Era muito melhorado. E mais recentemente ainda, essa aqui é uma notícia de 2019, eles aplicaram a mesma teoria, só que para outros problemas na retina, né, lesões de retina, essas coisas, e eles conseguiram fazer, então, um ensaio clínico no Japão para que células IPS, ou seja, células tronco que foram feitas em laboratório, pudessem substituir as células lesionadas por células saudáveis e assim o paciente conseguir recuperar a visão. Mas mesmo assim, sendo um estudo realizado em 2019, né, se esses cientistas tiverem sucesso no ensaio clínico, ainda levaria cerca de 5 ou 6 anos para isso começar a ser comercializado, ser disponibilizado para os pacientes. E eu tenho certeza também que quando for, não vai ser algo nada barato, nada acessível, porque as coisas funcionam assim, né? A gente sabe. E aqui eu tenho um outro estudo, e esse aqui eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, porque esse estudo foi o que gerou a inspiração para o meu projeto, para a minha tese de doutorado, que é um estudo também feito por um grupo de pesquisadores, Yamashiro e colaboradores, em que eles usaram essas células-tronco pluripotentes induzidas, as IPS, para gerar células da linhagem germinativa feminina in vitro. Quais células? Oogônias, né, as ovogônias, que dão origem futuramente aos óvulos, aos ovócitos. E ele conseguiu obter essas estruturas, né, ovogônias e ovócitos, in vitro, em laboratório, a partir de uma IPS. E aí, a partir desse estudo, a gente decidiu, né, fazer um estudo semelhante, tentando também obter em laboratório, então, células da linhagem germinativa femininas e tentando fabricar óvulos em uma linguagem simples em laboratório, a partir de células IPS, né? Então, esse estudo é desenvolvido por mim, pela doutora Samira Nassif Lacerda, que é minha orientadora, pela doutora Raquel Alvarenga, que é minha co-orientadora, ela é embriologista da Clínica Cegonha Medicina Reprodutiva, e para fazer a estimulação e a diferenciação dessas IPS em gametas, a gente vai usar as células da granulosa, né, que são células presentes nos folículos ovarianos.
As células IPS que nós estamos usando foram cedidas pelo Laboratório Nacional de Células-Tronco, né, pela doutora Lígia da Veiga. Para quem tiver mais interesse em saber sobre células-tronco, o que é feito no Brasil, a doutora Lígia da Veiga é pioneira nesse assunto, e realmente, assim, todo o material dela é muito, muito recente, muito completo. Se vocês quiserem saber, tem uma pesquisada nas palestras dela, nos livros que ela escreve, porque realmente ela é pioneira em termos de células-tronco no Brasil. E aí, nesse estudo, então, o objetivo é a gente pegar uma célula indiferenciada, aliás, uma célula diferenciada, como um fibroblasto, uma célula da pele normal, transformar numa IPS e induzir essa IPS para que ela vire uma célula germinativa humana. Por que isso seria bom? Você imagina nas mulheres que, por exemplo, não conseguem gerar óvulos viáveis. Elas são inférteis, elas dependem de óvulos de uma doadora, então elas nunca vão conseguir ter um filho com o material genético delas, porque elas não conseguem produzir óvulos. Se eu tenho uma mulher nessa condição, eu posso, uma terapia, né, se possível, com o IPS, eu posso pegar uma célula adulta dessa mulher, uma célula da pele, transformar numa célula-tronco e fazer essa célula-tronco virar um óvulo. E assim eu dou a possibilidade daquela mulher de ter um filho biológico, né? Além disso, fazendo esse modelo de geração de óvulos in vitro, eu consigo entender como que funciona o mecanismo da gametogênese, né? Essa formação dos gametas que ocorre nas mulheres lá na vida embrionária. Então, a gente não tem muito acesso a essas células. Então, seria importante ter esse modelo in vitro. E, por fim, seria uma possível tratamento para algumas causas de infertilidade para essas pessoas que não produzem gametas viáveis. E aqui também, a título de curiosidade, eu trouxe fotinhos, essas fotos fui eu mesma que tirei, e elas são da minha cultura de IPS, né? Então, essas aqui que vocês estão vendo são colônias de células tronco pluripotentes induzidas, né? Essas células tiveram origem em eritroblastos, né? De pessoas adultas, né? Células do sangue, que foram geneticamente modificadas e viraram células tronco. Então, nosso objetivo nas próximas etapas é fazer com que essas células se tornem gametas. E aí, uma das últimas novidades aí que surgiu no campo de pesquisas com células-tronco foi essa aqui, que é super recente, né? Eu até citei ela mais anteriormente para vocês, né? Aqui essa notícia do dia 18 de março, agorinha, que foi um grupo de cientistas que conseguiu criar o primeiro modelo de embrião humano em laboratório a partir de IPS. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram células tronco induzidas, né? Modificaram elas geneticamente para que elas fossem capazes de criar também estruturas extraembrionárias e mantiveram elas com um protocolo, obviamente, rigoroso de cultivo em laboratório e conseguiram que essas células se tornassem estruturas que eram semelhantes a blastocistos humanos, então aquela estrutura embrionária lá nos primeiros dias de vida. E eles fizeram vários testes e observaram que geneticamente, né, a expressão de fatores era muito semelhante realmente aos blastocistos humanos. Isso também seria um tremendo sucesso para que a gente pudesse estudar a embriogênese in vitro, e oferece, sem dúvida, vai abrir portas para muitas coisas. Com certeza vai gerar muita polêmica também, você criar um embrião em laboratório, que é praticamente um clone da pessoa, porque a IPS ela carrega todo o material genético da pessoa que doou a célula. E só que é claro, gente, que essa estrutura que foi criada por esses cientistas, ela ainda não é igual um blastocisto real, né? Ela não é capaz de se desenvolver ainda, né, de gerar um feto. Futuramente pode até ser que eles consigam isso, mas por enquanto não. Mas com certeza é uma questão que aí vai dar pano para manga, né? Pano para discussão. E aí a gente tem essa tirinha que também fala um pouquinho disso. A gente tem dois cientistas e um deles fala para o outro que ele deixou as células tronco esperando muito tempo, que agora elas não estão tão bem assim. Então as células tronco viraram bebês, né? Dando essa ideia de que elas podem vir a gerar um outro ser humano, né? E aqui, para finalizar, eu queria deixar para vocês essa dica
desse site, desse portal científico, que é tudo sobre células-tronco. E eles têm aqui, gente, uma aba que mostra os estudos clínicos e os tratamentos que são feitos, que já são disponibilizados atualmente com células-tronco. Então, tem todas as novidades, né, as notícias, as últimas intervenções que foram feitas no Brasil e no mundo, para que a gente possa ir acompanhando essas coisas, porque a gente tem muito pouco acesso, na verdade, a essas informações. E então, assim, é uma forma de quem gosta do assunto, né, ou quem quer saber, às vezes tem alguma doença, algum familiar que tem uma condição, que quer saber se poderia se beneficiar, né, é bom acompanhar esses portais e ver essas notícias. E, por fim, eu queria deixar de mensagem final para vocês, é que as células-tronco, de fato, elas são muito promissoras, né? Eu acho que é uma descoberta científica que realmente que vai permitir muitos avanços, mas é preciso que a gente tenha muita paciência e muita cautela, né? Como eu disse, essa manipulação, ela envolve diversas questões éticas, né? Que passam não só pelas células-tronco embrionárias, mas pela manipulação genética, principalmente. E tudo isso requer tempo, muito estudo, muita dedicação, muito investimento em pesquisa, para que um dia a gente possa usufruir realmente dessas terapias celulares de forma mais efetiva, segura e ampla, né? Então, eu deixo aqui para vocês uma mensagem, uma frase do Shinya Yamanaka, que foi o inventor das IPS, em que ele diz assim: eu posso ver qualquer falha como uma chance. E isso é muito importante na ciência, né? Às vezes a gente pensa, vocês que são futuros cientistas, futuros profissionais da saúde, que qualquer pesquisa, às vezes, não deu aquele resultado que a gente queria, e a gente acha que isso é um trabalho perdido, e não é. Na verdade, muitos aprendizados, muitas descobertas vieram de pesquisas que falharam, vieram de procedimentos que deram errado, vieram ao acaso, né? Vide aí a penicilina, que foi descoberta por acaso. Então, que a gente sempre possa investir em pesquisa, confiar na ciência e acreditar que todo trabalho científico, ele é importante. É isso que eu tinha para passar para vocês. Sara, Oi. aonde que esse vídeo gravado vai ficar? Então, eu acho que tem que ver com o pessoal da organização da palestra, para ver se eles disponibilizam para vocês. A gente vai colocar no YouTube. Ah, tá bom. Ah, Ô, Sara, beleza. boa noite. A senhora me escuta? Sim, escuto. Então, primeiro, palestra maravilhosa, amei. Tá de parabéns. Obrigada. Eu tenho uma dúvida. No caso do aborto, teria como recuperar alguma célula-tronco daquele feto? Uhum. Não, porque no caso ele já morreu, né? Aquele aborto. Primeiro a gente tem que ver. Normalmente, quando o embrião aborta, quando a gente tem um aborto espontâneo, normalmente aquele embrião ele tinha algum problema genético. É muito comum que existisse uma malformação. É claro que podem existir outros motivos, mas normalmente existem problemas genéticos. Senão a gente não vai usar uma célula que tenha um defeito genético, em primeiro lugar. E segundo, que ele já morreu, então aquele organismo não está funcionando mais, aquela célula necrosa mesmo, a gente não pode usar, infelizmente. Ô, Sara, tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Boa noite. Palestra incrível, meu Deus, estou assim, sem saber o que falar. Eu fiquei com uma Obrigada. dúvida quando você estava falando dos transplantes, porque mesmo que eles forem compatíveis, ainda pode dar rejeição? Então, eu li que sim, sabe? Existe uma possibilidade muito pequena, mas sempre existe. A gente está transplantando uma célula, a gente nunca sabe como que o nosso corpo vai reagir. É claro que imunologicamente ali a gente tem a mesma compatibilidade, então a chance de ter uma rejeição, ela é mínima, né? Mas eles não falam que ela é nula, né? Aí quais mecanismos que poderiam gerar uma resposta imunológica,
aí realmente eu não vou saber te detalhar, mas é possível que exista. Tá bom, obrigado. Mais alguém? Palestra incrível, viu, Carla? Parabéns. Ah, obrigada. Vou guardar um pouquinho, então, para ver se mais alguém quer falar alguma coisa. Sara, Oi. com o desenvolvimento dessas pesquisas com células-tronco, você acha que seria possível achar a cura para o câncer e doenças parecidas? Olha, os estudos com células-tronco, pelo que eu vi, tem tanta aplicabilidade, né, assim, que a gente nem imagina. E aí, o caso do câncer, por exemplo, o que eu li brevemente, tá? Eu não vou saber te falar com detalhes. Mas que eles poderiam, por exemplo, transformar a célula-tronco numa célula que atacasse o tumor, né? Uma célula que seria capaz de identificar o tumor e atacar ele de alguma forma. E uma outra aplicabilidade, por exemplo, que eu vi e que eu não falei na palestra, eu esqueci, que ela, por exemplo, pode ser usada para testes de terapias. Então, se eu tenho uma célula tumoral, né, se eu tenho um paciente que tem um tumor, eu não sei se você sabe, mas cada tumor, gente, ele tem uma assinatura molecular, ou seja, nenhum tumor é igual ao outro. Por isso que é tão difícil tratar o câncer, porque nenhum responde da mesma forma. Então, eu tenho um paciente X, esse paciente tem um tumor, vamos supor, de fígado. Eu faço uma biópsia, pego aquela célula daquele fígado que está com câncer, eu transformo ela numa célula-tronco, e com isso eu vou fazendo o cultivo daquela célula in vitro. E ali eu posso testar medicamentos, eu posso testar terapias gênicas, eu posso ver como que aquela célula está se comportando. Então, é possível sim utilizar células-tronco para fazer pesquisas em câncer. É uma cura? Ainda não, ainda está muito longe de descobrir a cura, porque cada câncer é um câncer. Mas que é uma possibilidade, sem dúvida. Entendi, obrigada. Por nada. Adorei a palestra, viu? Ah, obrigada. Professora, Sim? eu estou fazendo um projeto sobre a epigenética, terapia genética para a restauração das cromatins irmãs. Você acha que seria possível restaurar essas células para doenças raquíticas com perda de movimento e traumas? Desculpa, eu não entendi. Repete, por favor, essa última frase. Não, porque eu estou estudando a epigenética como forma de restauração das cromatins irmãs para restaurar o movimento de pessoas que sofrem doenças raquíticas e traumas. Uhum. É possível? É possível, repete, por favor, é possível o que exatamente? A Usar restauração. células-tronco? Isso. Não usar células troncos, usar a terapia gênica. Com as células troncos, sim. Sim, a terapia gênica, ela está muito associada à célula-tronco, gente. Se você for pensar, por exemplo, uma pessoa que tem uma doença genética, e eu quero usar a célula-tronco para tratar aquela pessoa. Então, eu teria que usar uma célula da própria pessoa para fazer ela virar uma célula-tronco, certo? Só que aquela célula que eu tirei da pessoa, ela contém a mesma informação genética, então o problema genético ele ainda está ali. Como que eu resolvo isso? Eu só consigo resolver com uma terapia gênica associada. Então, eu tiro a célula do paciente, eu faço ela virar uma célula-tronco, eu faço uma manipulação genética para que aquela célula não tenha a doença genética e reinsiro aquela célula no paciente. Teoricamente, esse é o cenário ideal, né? É claro que isso tudo ainda é uma teoria, mas a ideia é essa. Então, assim, eu não conheço exatamente a sua pesquisa, mas eu acho que seria mais ou menos nessa linha. Uhum. Não, seria mais para uma volta, assim, por doenças, né? Traumas, doenças arquíticas, porque é o que eu estou, assim, planejando fazer, né? Perda de Uhum. movimento, memória cognitiva, assim, tudo. Sim. Acho que influencia muito, né? Sim. Porque até para mim, eu li um artigo que estava falando da restauração das cromátides, né, irmãs?
mas só que de uma forma mais natural. Existe isso? Eu não conheço, não vou poder te falar. Não, Eu né? teria que ler mesmo. Não, é porque de fora, né, que meu professor me mandou, aí ele me Aham, mandou escrito lá, mas tava tudo de fora, né? Aí tava aham. falando que seria a restauração das pontas, entendeu? X começando Y, aí teria a restauração, mas de uma forma natural, eu acho. Eu teria que ler o estudo para te responder. Então, obrigado, professor. Por nada. Doutora, boa noite. Boa noite. Novamente, parabéns pela excelente palestra. Eu cheguei um Obrigada. pouquinho depois, eu gostaria de saber qual que é a sua formação e outra coisa em relação ao doutorado que você disse, que você comentou sobre a sua tese, de que Uhum. maneira que uma célula que já sofreu uma diferenciação, como ela pode, em laboratório, ser modificada para ser transformada em uma ICLS. Você comentou de alguns estímulos de células relacionadas à pluripotência, mas como isso se desenvolve na prática? Tá. Bom, primeiro, eu sou biomédica de formação, eu fiz mestrado na UFMG em genética e atualmente eu sou aluna de doutorado também na UFMG no programa de pós-graduação em biologia celular. E aí, quanto à obtenção das IPS, né, como que a gente faz, como que funciona isso de pegar uma célula que já é diferenciada e fazer ela voltar a ser célula-tronco? Aí a gente vai para a genética, né? Tudo que a gente tem nas células, né, tá no DNA dela. Então, se eu tenho uma célula que ela é um neurônio, ela consegue ter as características de neurônio e exercer as funções de um neurônio, porque os genes para aquelas funções estão ativos naquela célula e não estão ativos numa célula cardíaca, por exemplo, tá? A célula, assim como a célula, assim funciona também para a célula pluripotente, para a célula tronco. Elas têm genes expressos naquela célula, genes ativos, que fazem com que ela seja uma célula-tronco, que fazem com que ela tenha essa capacidade de se diferenciar em diferentes tipos. À medida que eu vou diferenciando essa célula, que ela vai se especializando em um tipo específico, ela perde essa capacidade. Por que ela perde essa capacidade? Porque esses genes não estão mais ativos. Eles ficam, como que eu vou dizer? Eles não podem ser transcritos mais, eles não podem ser lidos. E aí, o que esse cara fez, né, o que o Yamanaka fez, foi fazer uma manipulação genética. Ele usou vírus, infectou as células com vírus. No vírus, ele colocou o gene que ele queria, então aqueles 4 genes lá que eu citei para vocês, o SOX2, KLF4, OCTA4 e o CEMIC. Então, são 4 fatores de transcrição, são 4 genes que codificam proteínas que vão ativar regiões do DNA daquela célula que permitem que ela volte a ser pluripotente, entendeu? Então, quando eu transfiro, infecto aquela célula com aquele gene que eu quero, ela volta a apresentar e a expressar características de pluripotência. Entendi perfeitamente, obrigado. Por nada. Boa noite, Sara. Sara, boa noite. Boa noite. Quem quer falar primeiro? É uma pergunta rápida, com licença. Você falou que a sua formação é biomedicina. Sim. No caso, por exemplo, todas as áreas relacionadas à saúde pode se especializar nesse conteúdo sobre células-tronco ou é algo mais, como pode dizer, restrito a algumas formações? E só deixa para falar que a palestra foi muito boa. Obrigada. Então, Ana Rita, pode sim. No caso, aquela doutora Lígia da Veiga, que eu mostrei para vocês a foto, que eu disse que ela é pioneira em estudos com células-tronco, a formação dela é física. Então, ela se especializou no mestrado, no doutorado, em pesquisas nessa área, na biofísica e tal. Mas qual que é a sua formação, no caso? Eu faço enfermagem.
Enfermagem, pode, perfeitamente, você pode fazer pesquisa. Aí, no caso, você teria que, na verdade, fazer uma especialização, né, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, e aí, perfeitamente, você pode trabalhar em pesquisa com células-tronco sem problema. Eu entendi, obrigada. Por nada. Sara, boa noite. Boa Minha noite. dúvida é sobre o cordão umbilical, que você tinha falado que a gente, né, caso queira, pode armazenar. No caso, eu queiro armazenar ele no banco privado e tem eu não preciso dele, mas tem algum familiar que possa estar com leucemia, por exemplo. Eu posso tentar ver se é compatível com ele ou é somente comigo que eu posso tentar? Pode sim. De acordo com o que eu vi, principalmente se for irmão de mesmo pai e mesma mãe, existe uma chance de cerca de 25% dele ser compatível. Então, o banco privado, ele te permite usar tanto para uso próprio quanto para parentes, né? Você pode ver se um parente aí é compatível. Quanto maior o grau de parentesco, então, se for filho de mesmo pai e mesma mãe, maior a chance de ser compatível e de você poder usar essas células. E eu consigo somente uma vez ou eu consigo mais de uma? Então, quando você pode expandir essas células-tronco, né? E eu não sei te falar exatamente quanto você pode usar, quantos vials eles fazem, mas eu acredito que você pode usar mais de uma vez, sim. Ah, sim, obrigado, foi excelente. Por nada. Pessoal, tem algumas pessoas fazendo perguntas aqui no chat. Eu vou pedir para vocês fazerem por áudio, porque eu não consigo acompanhar o chat. Mais alguém ou a gente pode encerrar? Bom, obrigada, Sara, pela excelente palestra. Obrigada. Agradeço a participação também, a participação de todos. Acho que não temos mais perguntas. Tá bom? bem, Muito eu obrigada. queria agradecer também pela oportunidade de falar. Eu me coloco à disposição também, caso vocês queiram entrar em contato, mandar um e-mail, perguntar alguma coisa, vocês fiquem à vontade. Tá ótimo, muito obrigada, viu? Obrigada Boa a noite. vocês. Boa noite, gente.